Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vértice Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre neuroarquitetura, vai falar sobre poesia, sobre escrita, vai falar sobre produtos rústicos, vai falar sobre ambientes. Sabe aquele ambiente que você entra e ele te abraça e você fica se perguntando, nossa, que sensação boa? A gente vai falar sobre isso e vai falar sobre essa intencionalidade, principalmente para você que é arquiteto, decorador, que você pode imprimir nos seus projetos através de processo. Porque, apesar da natureza trazer vários elementos, a gente precisa imprimir a nossa intencionalidade nesses projetos. E você, nesse episódio, vai aprender como fazer isso e outras coisas também. E para falar sobre neuroarquitetura e outros temas correlatos, a gente convidou o Antônio Carlos. Eu vou deixar ele se apresentar porque ele é psicanalista, neurocientista, diretor e escritor e outras coisas aí. Então eu vou dar a palavra para ele aqui para ele se apresentar para a gente. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Barbosa, eu que agradeço o convite de estar hoje aqui conversando com você. Das tuas faces, qual que é que tu mais gosta? Olha, eu tenho uma história, até comentei com você antes, que no dia 17 de agosto eu completo 92 anos. E aí, da onde eu criei essa teoria de 92 anos? Porque quando eu começo a dizer todas as minhas profissões, tudo o que eu já fiz ou faço, muita gente me pergunta, cara, quantos anos você tem? Você tem mais de 100 anos? E quando eu digo qual é a tua profissão, como você gosta de ser chamado, eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa, que ele diz, quem eu sou me define, mas quem eu posso ser me deixa em constante movimento. Eu acho que a vida é movimento, então eu às vezes prefiro nunca me definir. Winnicott diz que o ser humano é um ser em construção. Acho que todos nós aqui, como o que a gente vai abordar bastante hoje aqui, um tijolo não é só um tijolo, ele quer ser algo. Sim. Esse tijolo ele pode virar a Catedral de Gaudí, ele pode virar o que Oscar Niemeyer fez aqui em Brasília, ou ele pode ser uma arma jogada na cabeça de alguém. O ser humano eu vejo da mesma forma. Então eu digo que alguns me chamam de psicanalista, de neurocientista, de diretor da Estúdio Morandim, onde eu costumo dizer que eu não sou, eu estou. É um processo de transição, como tudo na nossa vida. Então, eu prefiro ser conhecido como uma pessoa em construção. Eu estou me construindo. Acho que a cada encontro, a cada conversa, a cada bate-papo, a gente vai se construindo nessa fase, nessa grande escola que é a vida. Sim. Eu tô quase acreditando que você tem 92 anos mesmo. Porque quando a gente estava entrando aqui na porta do estúdio, a gente parou e falou com o Rafa, que é nosso head de marketing. E aí você falou, trabalhei 25 anos... 22 anos no marketing do Santander e da GetNet, né? Aí eu fiquei, caramba, 22 anos lá. Aí, neurocientista, diretor... Realmente, você deve tá próximo aí dos 92. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. No banco, aí já tem uma outra história que é bem interessante, né? Eu falo que eu sou um arquiteto frustrado. Meu primeiro vestibular foi em arquitetura. Eu passei, na época tinha aquela prova prática. E eu lembro que quando eu entrei para fazer a prova prática, isso já faz um tempo, era com prancheta. E eu entrei assim na sala e vi aquele monte de prancheta verde, brutalismo estava muito em alta naquele momento, e era tudo de vidro e concreto e aquele verde. E eu falei, cara, é o que eu quero fazer da vida.
Só que aí, conversando com a minha família, meu pai falou, poxa, mas não tem nenhum arquiteto na família, será que vale a pena? E eu acabei mudando e fui fazer economia. Eu trabalhei 22 anos no mercado financeiro, os últimos que eu trabalhei na área junto com a área de marketing, feiras e eventos, né, do grande banco internacional, mas eu falo que não era a minha praia. Então, durante esses 22 anos, eu fui mudando de diversas áreas. Então, eu passei por diversos momentos. Isso que é a vida em dentro do movimento. banco. Sim, sim. Então, eu falo que mesmo eu atuando em um setor que, entre aspas, não era o que eu queria realmente naquele momento, quando eu comecei a minha carreira, foi uma verdadeira escola para a gente entender que nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, mas a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Então, só aí já tem uma grande história. E tem várias histórias, sabe? Do próprio banco, quando eu estava muito bem no banco, eu estava para receber uma promoção e eu decidi parar. E aí eu fui fazer um período sabático. Eu falei, eu quero um período sabático. Eu adoro o mar e eu falei, eu vou me dedicar ao surf. Eu vou ficar 1 ano surfando. Esse 1 ano virou 5 anos. Caramba! Onde eu não me contentei só em aprender a surfar. Eu quis aprender a fazer uma prancha de surf, fiz a minha própria prancha de surf de madeira, totalmente ecológica, criei uma marca, tive essa sensação de poder experimentar, fazer algo com as próprias mãos. Mas sempre durante esse período sabático, eu ainda continuei atendendo como psicanalista, estudando a parte de neurociência, depois eu me formei e me tornei também neurocientista. E hoje, através da Estúdio Morandim, eu faço alguns workshops, algumas palestras para falar sobre neuroarquitetura. Então eu brinco que a vida ela é estranha, né? Eu queria ser arquiteto, não fui arquiteto, fui para o mercado financeiro. Anos depois, eu voltei aonde eu sempre deveria estar, que é estar em contato com os arquitetos, em contato com a arquitetura, com o design de interiores, que é outra coisa que me encanta muito. Sim. Então, a vida, a gente às vezes a gente fica querendo. O Bauman tem um livro que chama Amor Líquido e Vida Líquida. A gente às vezes fica querendo que a coisa aconteça no tempo que a gente quer. Mas às vezes nem tudo acontece no tempo que a gente quer. Sim. A gente tem que abrir o vinho, deixar o vinho respirar para você sentir e degustar isso. Acho que a vida é a mesma coisa. Ele tem que ter o tempo de maturação, de respiração, de decantação, para poder você degustar a vida da melhor forma possível. Mas eu também acredito que essa convergência que aconteceu com a sua história, com a sua carreira, ela teve a intenção, você veio buscando isso também, né? De alguma forma, mesmo talvez de forma inconsciente. O fato de iniciar a faculdade de arquitetura, depois ir para o mercado, de querer fazer vestibular, né? Depois ir para o mercado financeiro, tirar o período sabático. Com certeza, vários elementos nessa trajetória ele traz para a convergência de hoje, né? E essa construção, esse movimento te trouxe para o que você é hoje e você consegue aplicar todas esse conhecimento dessas áreas na área que você atua. Começando aqui, eu acredito que no tema principal do nosso papo, você estuda neurociência, você traz a neurociência aplicada à arquitetura, neuroarquitetura. Isso é um tema que eu digo que já tem uns 2, 3 anos que está muito em voga e ele começa a fazer... As pessoas, os profissionais, as pessoas também começam a buscar isso, se atentar a esse fato na pandemia, né, de ter ambientes que realmente façam sentido e que fujam do aspecto simplesmente estético, né? Você que estava comentando aqui no off que a arquitetura ela tem 3 pilares, né? O pilar do espaço, necessidade e a estética. Eu acho que são esses que você tinha comentado. E aí você falou, cara, precisa ter, para fazer sentido, precisa ter um pilar da neuroarquitetura. A gente precisa colocar mais esse elemento. E a pergunta
a primeira pergunta que eu quero que você traga à luz ao tema é: como que esses profissionais hoje, na tua visão, têm aplicado a neuroarquitetura nos projetos? E você acredita que essa aplicação ela é uma aplicação que traz a genuinidade é real? Teve realmente a importância, ou estão usando o termo para vender e para atrair pessoas que têm interesse? Legal, Barbosa. A neuroarquitetura, ela surgiu, na verdade, em 2003, em San Diego. Foi quando, na ANFA, já traduzindo para o português, que é a Associação de Neurociência para a Arquitetura, que foi um encontro entre neurocientistas com arquitetos. Só que, para falar disso, acho que é interessante a gente voltar um pouquinho antes. Em 1960, foi quando os Estados Unidos ele começou a investir na questão da neurociência. Por que 1960? A partir de 1960, a expectativa de vida das pessoas aumentaram. E, com isso, começou a ter diversos problemas neurológicos, demência, Alzheimer, Parkinson. E aí foi quando houve um investimento maior para entender, dentro do nosso sistema nervoso, como isso funcionava. Conforme a neurociência foi avançando, algumas áreas foram utilizando disso. Então, a neuroarquitetura é uma aglutinação linguística da neurociência como base para a arquitetura. Quando eu falo da pergunta que você fez, é interessante pelo seguinte aspecto. Alguns arquitetos até já tinham um pé dentro da neuroarquitetura, mesmo antes do termo em si aparecer. Era algo até como a gente fez, já antecipando da questão do design, os 3 níveis do design, era algo já meio que visceral. Mas isso foi se intensificando quando a gente começa a estudar um pouco e entender o comportamento. Antes disso, de 2003, o que se falava muito era da psicologia ambiental. A psicologia ambiental ela era baseada no quê? No comportamento. Então, eu fazia experimentos, eu criava um ambiente e deixava aquilo para as pessoas experimentarem aquele ambiente e analisava o comportamento da pessoa. Que é o segundo nível do design. E aí foi quando o grande pulo, que foi da questão da neuroarquitetura, foi quando, legal, eu entendi o comportamento, mas e a parte fisiológica? Como eu entendo a parte fisiológica disso? E aí entrou a neurociência. Vamos dar exemplo a parte fisiológica disso. Eu vou tentar sempre, quando a gente fala de neurociência, a gente vai falar de termos que são bem complicados, nomes bem estranhos, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível e trazer talvez alguns exemplos práticos para a gente entender essa questão aí da parte comportamental e fisiológica. Então vamos dar um exemplo que você, depois de um dia de trabalho, você chegou na sua casa. Imagine que você chegando na sua casa, você encontrou ela nos moldes que você considera organizado. A tua relação comportamental e fisiológica vai ser diferente quando você chega na sua casa e ela está dentro dos seus moldes organizada. Você chega com uma outra visão, vou chegar, vou brincar, vou descansar, vou brincar com meus filhos, N situações. A mesma situação imagine você chegando nessa mesma casa, com os mesmos móveis, só que no que você chama dos seus moldes desorganizado. O teu comportamento e a tua reação fisiológica vai ser totalmente diferente. Então, a partir daí, eu começo a entender que o meu local e a forma que isso está disposto, ela mexe com o emocional. Ela mexe com o meu comportamento. E aí a gente começa a fazer algumas ramificações dentro da neuroarquitetura. Um exemplo disso a gente só imaginava alguns sentidos, os principais sentidos, e hoje a gente percebe que tem uma gama muito maior de sentidos. Vamos dar até um exemplo do sabor. O que é o sabor? É o paladar mais o olfato. Por isso que na época do Covid, muita gente falava, eu perdi o sabor. Não, você perdeu o olfato. Quando você perde o olfato, você, entre aspas, perde a capacidade, perde um pouco do paladar, porque uma parte desse sentido está envolvido no olfato. A questão vamos pegar o nosso sistema central, o nervoso central. Existe um negócio chamado equilíbrio. O equilíbrio motor, um exemplo. Para que serve o equilíbrio motor? Para eu me equilibrar, para eu não tombar. Só que existe também um outro equilíbrio perceptivo, que é um outro sentido que eu não percebo.
mas que me incomoda. Então, imagine que você chega num lugar, você está conversando e aí você vê um quadro torto. Você vai ficar com aquilo te incomodando, querendo arrumar o quadro. Isso está envolvido na questão do seu equilíbrio, passa a ser um desequilíbrio que você identificou, mas ele é uma parte que você até então desconhecia. Dentro disso, a gente começa a entender também outra coisa. Por que você chega em algum local e às vezes você fala, olha, eu não estou me sentindo legal aqui, não estou à vontade, não gostei. Tem algo aqui que me incomoda. Você ainda não conseguiu visualmente ter a percepção do que te incomoda, mas algo dali te incomoda. O arquiteto ou o interior de design, quando ele consegue captar a ideia ou entender a parte fisiológica, o conceito da neuroarquitetura, ele começa a fazer projetos que vão criar uma percepção e um ambiente muito mais agradável. Mas até tentando entender mais, curiosidade, esse sentimento de estar num lugar e ter algo incomodando, ele também não passa pela junção do lugar, aqui aí tem a diferença, né, lá do espaço e lugar, ele é a junção do lugar e de como eu estou me sentindo, ou como que eu estou emocionalmente naquele momento também? Isso impacta nessa percepção? Sim. Aquela questão de, hoje eu não estou bem. Então, a mesa aqui do podcast, ela não está me incomodando de alguma forma, entendeu? Vamos pegar esse gancho que você disse. Às vezes você não está bem, mas você chegar em um ambiente que ele te traz um aconchego, é agradável, ele aos poucos vai mudando a tua percepção. Vai sendo formado pelo ambiente. Bom ou ruim. O exemplo disso é na própria medicina. O efeito do jaleco, né? O médico ele tem um poder na mão muito maior só do que o remédio. Então, quando você vai no consultório médico, geralmente, às vezes, você sai de lá se sentindo, às vezes, melhor. Por quê? Porque eu já estou sendo medicado, já estou sendo tratado. A questão do placebo, ele envolve muito nisso, né? A partir do momento que eu tomo um remédio, mesmo que eu não sei, e ele é de farinha, fisiologicamente, eu estou mandando uma informação tipo, já estou sendo tratado. Tudo começa a mudar. Então, o ambiente, ele também ajuda a mudar os nossos sentimentos, a nossa sensação. Você comentou dos pilares, né? A arquitetura, ela não pode perder isso, acho que é central nela, que é a questão do espaço, funcionalidade e estética, e ela vinha fazendo e faz isso muito bem. Entretanto, quando ela pega a neuroarquitetura, ela entra num outro conceito que é o que você disse, que é como eu transformo espaço em lugares. Isso é diferente. Um exemplo que eu vou te dar é, se eu falar para você, me diga todos os espaços que você já passou durante a sua vida, você vai falar, é impossível de falar. Mas se eu perguntar, me fale os lugares que você lembra que você já passou, você vai lembrar de alguns. Provavelmente vai ser alguns que sejam até iguais a de outras pessoas. A casa que você passou a tua infância, a praça que você deu o primeiro beijo, o campo de futebol que você jogava, a escola que você estudou. Isso é o quê? Eu peguei um espaço, mas ali tem algo que se tornou memorável. O espaço, e aí falando agora da neurociência e emoção, eles nascem do mesmo região cerebral. Então, imagine que nós temos um sistema límbico. Eu vou tentar simplificar. O sistema límbico é como se fosse um gerenciador de emoções. É o nosso gerente de emoções, o nosso sistema límbico. Dentro do sistema límbico, a gente tem um negócio chamado hipocampo. O hipocampo, tem uma das funções dele, é como se fosse o GPS humano, e também é onde inicia o processo de memória. Ele não armazena a memória, mas tudo inicia no hipocampo. Então, espaço e memória nascem no mesmo lugar, por isso que elas se convergem. Então, o hipocampo ele faz o quê? Eu estou vendo esse microfone, ele está mapeando a distância, ele está calculando qual a distância que eu tenho que estar, ele está mapeando o espaço, toda essa é o nosso GPS. Sim. Exemplo é quando você está num shopping e você está andando e você fala, olha, eu passei por tal loja, então a saída é virando à esquerda.
ele criou dentro daquele espaço alguns pontos de referências que são memoráveis para te dar uma localização sobre qual caminho que você tem que estar. Você quer ver um outro exemplo prático também disso? E aí é interessante para as pessoas assim, não estou ficando louco. Você está fazendo uma tarefa. Então, imagine que você está lá na tua sala e você está concentrado naquela tarefa, só que em determinado momento vem um flash. Poxa, eu preciso ir no departamento tal pegar um documento. Mas como você está ali focado, você continua fazendo. Passa de novo, vem aquele flash. Eu preciso pegar tal coisa naquele departamento. E aí o que você faz? Poxa, deixa eu lá pegar isso aí para não esquecer. Sim. Aí você sai da sua sala, chega na sala onde você ia pegar esse documento, abre a porta, chega lá e você fala, o que eu vim fazer aqui? Puta, não sei. Não sei o que eu tenho que pegar. Poxa, eu estou ficando louco. Aí você fala, bom, eu vou voltar quando eu chegar na minha sala, quando eu lembrar, eu volto. E aí, quando você entra na tua sala, você fala, puta, eu tinha que pegar tal coisa. O que é isso no seu cérebro? Como eu já comentei aqui, que o hipocampo, ele é o nosso GPS e a questão de memória, quando você estava na tua sala, ele estava mapeando todo aquele espaço. A mesa, o teclado do computador que você estava digitando e o flashzinho que você tinha que buscar tal documento. Quando você sai da tua sala e você chega na outra sala que você tem que pegar esse documento, o teu hipocampo olha, poxa, lugar diferente, eu tenho que fazer um novo mapeamento. E aí ele começa a mapear aquele novo local que você está. Quando ele está mapeando, você não vai lembrar daquilo que você estava querendo. Quando você volta para a tua sala, o teu hipocampo fala, opa, esse lugar eu conheço, ali é a minha mesa, aqui é a cadeira, o teclado do computador, eu estava fazendo determinada atividade. Você meio que assenta e... Lembrei que eu tinha que buscar tal documento. Isso é o nosso cérebro trabalhando. Isso acontece muito, não somente com o espaço físico. Por exemplo, às vezes eu estou numa atividade aqui, pego o celular, vou... Aí, cara, lembrei de ter que fazer alguma coisa, ou mandar uma mensagem, ou fazer determinada ação com o celular. Aí pego o celular e entro na rede social. Acabou. Eu esqueci. Mesma do que coisa. quero fazer. Mesma coisa, porque o celular ali é um outro mapeamento que o teu hipocampo vai ter que fazer. É igual a questão da chave do carro. Imagina você está saindo com o carro e você fala, estou sem minha chave. Você pode perceber que você vai criando um mapa na tua cabeça, um roteiro. Bom, eu estava no quarto, lá eu não deixei a chave, do quarto eu fui para a sala, na sala eu só passei, não deixei nada lá, eu fui na cozinha, na cozinha eu deixei a chave da bancada. Você criou um mapa no teu cérebro, na verdade, que é o teu hipocampo mapeando todos os espaços. Quando eu entendo isso na neuroarquitetura, eu começo a trabalhar de uma forma diferente os meus projetos. Eu começo a criar, e aí a gente já entra a neuroarquitetura, ela tem diversos guarda-chuvas embaixo. Um deles é a questão do neurodesign, a neuroiluminação, a biofilia, que a gente fala da questão dos elementos biofílicos, e até depois a gente pode entrar na questão da biomimetização, que é algo bem interessante também. Mas dentro desse guarda-chuva, vamos pegar o exemplo do neurodesign. O neurodesign, ele hoje está sendo amplamente utilizado em diversas outras áreas, né? Tudo que foi feito em estudo da neuroarquitetura acabou indo para outros segmentos, para outras indústrias. O exemplo que eu vou dar agora é da indústria automobilística. A indústria automobilística ela entendeu muito bem esse conceito do neurodesign, baseado no efeito e da onde isso surge no nosso cérebro. Vamos dividir o nosso cérebro em regiões. Nós temos duas grandes regiões, que é o nosso lóbulo temporal, nas laterais da nossa cabeça. Dentro dessa região, existe uma coisa chamada giro fusiforme. O que é esse giro fusiforme? Ele é responsável por fazer referências, padrões. Então, eu estou olhando para você, meu giro fusiforme fala, é um rosto humano, procura dentro do meu banco de dados, olha, é o Barbosa. Eu olho para o copo, o meu giro fusiforme identifica, procura no meu banco de dados, é um copo. Então, o trabalho do giro fusiforme é ficar fazendo esse tipo de questão. Você até levantou a questão do óculos
de IA que faz esse trabalho do hipocampo para algumas pessoas, do hipocampo, do giro fusiforme. A indústria automobilística, vendo isso, ela criou um gancho. Ela falou, poxa, se eu tenho uma área do cérebro que fica o tempo todo criando padrões, o exemplo agora imagine você estar num parque, você olha para o céu, você vê uma nuvem e você fala, poxa, eu estou vendo um coelho ali. Na verdade, não tem coelho. O giro fusiforme, involuntariamente, o tempo todo ele está criando padrões. Já quando a gente que olha para uma árvore, vê o tronco da árvore e fala, estou vendo um rosto. É o giro fusiforme trabalhando e criando padrões o tempo todo. Dentro de um espaço, de um ambiente, ter elementos na decoração que são elementos já conhecidos e que traz de alguma forma a memória afetiva, dá uma... Talvez eu use o termo errado, mas dá uma tranquilidade para a pessoa de se sentir em casa, se sentir que aquele ambiente faz parte dele. Total. É o exemplo que eu comentei logo no início. Por que tem locais que você fala, puxa, algo aqui não me agrada, e por que tem locais que você fala, isso me agrada? É porque ali tem algum elemento que te traz alguma lembrança da infância, alguma coisa afetiva, e aquilo faz de você se sentir bem, né? Continuando o gancho da questão do giro fusiforme, a indústria automobilística hoje, se você pensar e você perguntar, você vai ver que os carros hoje ele tem cara. Então, determinada marca, determinado veículo, ele tem aquela cara do carro mais aventureiro, do carro malvado. E aí, com isso, a indústria automobilística ela criou um cluster, um certo público. E aí ela faz o seguinte, poxa, eu identifico que eu consigo pegar um público com usando o giro fusiforme, eu vou para o próximo passo, que é o quê? Que é o neuromarketing. O que é o neuromarketing? Eu já vou trabalhar um comercial, uma propaganda voltada para aquele público. Então, o carro malvadão ou o carro aventureiro, ele vai ter um comercial diferente. Então, o carro aventureiro vai ser aquele carro com 4 pessoas dentro, dando risada, conversando, pulando uma montanha, trafegando pela cidade, pela estrada de terra, sem problema nenhum. Interessante como isso é utilizado em todo o ecossistema mesmo. Você pega aquele Bumblebee, né, que é o Camaro, o quanto que o Camaro trazia essa imagem para as pessoas, né? Sim. E atraiu o público, né? Se clusterizou aquela audiência que gostava e que gosta disso. Você atuou exatamente num certo público. E aí, depois do neuromarketing, vem a neurovendas. O que é a neurovenda? Eu crio um roteiro para o vendedor que vai estar na loja, para aquele público que chegou para ver aquele carro aventureiro, ele vai ter um roteiro que ele vai falar, olha, esse carro ele é bom para dirigir, tem ótima dirigibilidade, ele estaciona fácil, ele tem um porta-malas espaçoso. Se já aquele público que é do carro com cara de malvado, ele já vai para quê? Esse carro ele é agressivo na retomada de velocidade, ele já muda totalmente o discurso para fechar aquele ciclo da venda. Eu lembro muito bem, quando eu estava no banco ainda, um termo que se falava muito antigamente era de PDV, ponto de venda. Ponto de venda. E hoje já não se fala mais no PDV, fala no PDE, que é o ponto de experiência. Entendeu? Antigamente a gente falava que o cliente fidelizado, a gente tinha que fidelizar o cliente. Hoje nós percebemos que não existe cliente fidelizado, existe um cliente com uma boa experiência. Então, o que eu preciso fornecer para o meu cliente? Uma experiência, uma ótima experiência. Se ele tiver uma experiência boa, ele vai continuar consumindo o meu produto. Algumas indústrias têm percebido isso de forma fantástica. A própria Apple faz isso muito bem. Ela trabalha todas as esferas da neurociência. Inclusive, ela trabalha também a questão do neurobusiness, o neuromarketing, o neuroconsumer, como que é a experiência do meu consumidor, e ela trabalha uma coisa chamada o efeito dopaminérgico. O que é o efeito dopaminérgico? A dopamina, tem se falado muito recentemente, de forma simples aqui, um hormônio do prazer.
A dopamina, já foi provado que a formação dela, o boom da dopamina não é com a recompensa, é na espera. O dedo do Steve Jobs na criação do iPhone teve duas coisas, tanto na questão da tipografia, das letras, né? Isso também foi no Macintosh, como na questão da embalagem. Quando você vai abrir uma caixa no iPhone, ele tem aquele vácuo, ele demora para abrir, para gerar aquela explosão de dopamina. Então, a Apple, vendo essa questão da neurociência, ela criou um produto que lhe dá um efeito dopaminérgico. O que é esse efeito dopaminérgico? Ele faz a pessoa, todo ano, comprar praticamente o mesmo produto, da mesma marca, infinitamente. Ele criou um loop de dopamina no produto. Então, é um exemplo interessante para... Você acha que a pouca quantidade de opção influencia nesse caso? Porque a Apple, por exemplo, foi uma das primeiras a vender MacBook, né, o computador online, e você tinha pouquíssimas opções. Assim como a Tesla veio depois e coloca o carro lá, que você tem o carro base, você pode montar algumas coisas, mas você não tem aquele volume gigante de escolha como, sei lá, comprar um... Você vai numa loja, ver um celular da Samsung, você tem 50 mil opções de Samsung. Você acha que esses elementos também fazem parte desse conceito de... Faz parte do conceito, mas eu acho que vem toda uma engenharia por trás da marca. Tá? O fato de você ter sido o primeiro, ter alguma coisa voltada nisso... o Steve Jobs, quando ele foi desenvolver o iPhone, a primeira coisa que ele comentou para a equipe de criação dele é: esqueça um telefone celular. Porque se você pensar no telefone celular, você vai fazer igual aos outros. Ele queria o quê? Uma experiência diferente. Então, as lojas da Apple, toda essa questão, foi criada toda uma cultura interna para que aquele produto ele seja diferenciado. A marca em si, ela criou. Quando a gente fala da questão do design emocional, ele tem 3 níveis, que é o design visceral, o design comportamental e o design reflexivo. Algumas marcas de muito sucesso, ela consegue trabalhar os 3 tipos de design. E quando eu trabalho os 3 tipos de design, eu travo aquela marca, independente de eu ter sido o primeiro ou não. Um exemplo disso no Brasil não se tinha o costume de SUV. Eu lembro quando eu era mais jovem, o que eu via era carro sedã, carro 4 portas, não tinha o costume de carro SUV. E aí a EcoSport foi o primeiro SUV. E não necessariamente pelo fato de ter sido o primeiro SUV, ela se manteve no mercado com isso. Na verdade, ela gerou aquela busca por aquele produto, aquela vontade que às vezes eu nem sei, eu falo muito isso que no marketing a gente tem que descobrir não o que você quer, mas aquilo que você quer e nem você sabe ainda. É o que Steve Jobs falava. Eu não vou perguntar para o consumidor o que ele quer. Agora, o que ele nem sabe o que ele quer. Então, a EcoSport ela despertou uma vontade que o consumidor queria, mas nem sabia o que queria. E aí o que aconteceu? Veio uma enxurrada de SUV em cima daquele trabalho que a Ford desenvolveu, criou, abriu, mas não soube trabalhar aquele nicho de mercado. Então, a criação de uma marca, a criação de valor, e aí eu volto no assunto que você comentou, o arquiteto, que ele consegue ver a neuroarquitetura, o arquiteto ou o interior design, trabalhar de forma correta, ele agrega valor. E se ele não utiliza de forma correta, ele só está simplesmente usufruindo de uma ideia ou de um conceito, mas ele não tem a consciência disso, ele vai acontecer a mesma coisa que a gente deu o exemplo da EcoSport. Ele não vai perdurar. Os projetos dele não vai atuar com o giro fusiforme. Aquela casa não vai ter a cara da sua casa. Ele vai apelar normalmente para o último elemento, que é a estética. Ele vai vender aquele projeto que ele faz. Hoje, não tem problema nenhum daquelas casas que são caixotes. A gente vê de forma brilhante algumas casas desse tipo. Eu acho lindo, você acredita? Entretanto, tem aquele arquiteto que ele só quer vender aquele projeto.
E aquilo acaba não tendo nem a identidade do próprio arquiteto e nem tendo a identidade do próprio cliente. Na psicanálise, a gente tem uma palavra que chama anamnese. Ela é fundamental na psicanálise e devia ser em todas as profissões. O que é a anamnese? É um conjunto de perguntas, é um questionário. É o briefing da arquitetura. Que eu faço para identificar o meu cliente, para identificar o meu paciente, para através dali saber que linha que eu vou seguir para poder chegar, me conectar com ele. Posso aproveitar esse gancho? E aí, me corrija se eu estiver errado. Você comentou que espaço mais emoção é transformado em lugar. Isso. Como que o arquiteto ele pode resgatar, através de todos os contextos que você estava comentando, de neuroarquitetura, de emoções, de memória afetiva, como que ele pode, através de um briefing, através da entrega de um projeto personalizado mesmo aqui, como que ele resgata essa memória afetiva dos clientes? E aí tem o ponto de além do objeto em si, porque eu ter um copo que vai me fazer lembrar do meu pai é uma coisa. Uhum. Eu vou colocar esse copo lá num ambiente esteticamente bonito. Mas além desse objeto, do objeto que normalmente é reaproveitado dentro de um projeto, como que ele pode resgatar essa memória? Vamos lá. A memória, ela vem de diversos aspectos, não só a questão de afetiva. Então, hoje se fala também no marketing olfativo, o perfume, o cheiro, isso marca. Então, não necessariamente ele vai marcar porque cheirou a casa, o cheiro perfume da sua casa de infância. Não. Determinado ambiente você entra, você sente aquele perfume e aquilo fica na sua cabeça. Quando você passa pelo shopping, você está andando no corredor, você sentiu aquele perfume, você fala, é da loja tal. Então, a lembrança, na verdade, ela vem de diversas formas, não só da questão da parte afetiva. Quando o arquiteto ele entende isso, ele cria um projeto mais amplo. Vamos pegar até esse exemplo que você disse e ampliar ele. Imagine que eu recebo um projeto de uma clínica. E como é que eu vou fazer essa clínica sair da questão só de espaço de funcionalidade, mas se tornar algo também memorável, se tornar aquilo num lugar? É quando eu entendo, e aí entra a neurociência, vamos pegar da nossa questão que a gente chama de prosêmica. A prosêmica, ela tem a prosêmica social e tem a prosêmica espacial. Então, eu recebi o projeto para fazer uma clínica. Já foi analisado que ambientes comuns você tem que ter uma certa percepção diferente. Então, imagine que eu faço uma clínica e eu coloco um sofá. A primeira pessoa que chegar, ela vai sentar de um lado desse sofá. A segunda pessoa que chegar, um pouco desconfortável, não vai sentar do outro lado do sofá. A terceira pessoa que chegar, provavelmente, ela pode até ficar em pé. Ela vai se sentir incomodada de sentar no meio daquelas duas pessoas. Sou eu todo. Entretanto, se eu coloco poltronas, mesmo que do lado, eu tenho a minha unicidade. Eu tenho, dentro da minha prosêmica social, eu falo, bom, eu estou do lado de uma pessoa que eu não conheço, mas eu tenho a minha unicidade, eu tenho o meu espaço. Eu me sinto, entre aspas, confortável para estar ali. Prosêmica é isso? A prosêmica social é isso. Então, quando eu entendo que eu vou criar um espaço, e aí eu estou falando de um ambiente corporativo, alguma coisa, independente só da questão da lembrança, eu trago uma sensação melhor para esse consumidor. Se você pegar hoje grandes redes, os hospitais de ponta no Brasil, Einstein, Sírio, você vai verificar que a maioria deles não utiliza sofá. Ele utiliza algumas poltronas. Por quê? Para a pessoa ela se sentir confortável naquele ambiente. Então, eu já crio uma questão de lugar usando a questão de ser confortável para mim ou não.
Quando eu falo também da prosêmica espacial, eu entro na questão do mobiliário, o design daquele mobiliário que eu estou utilizando, que ele vai modificar também a forma que eu vejo esse local e a forma que eu ando dentro desse local. Então, vamos dar o exemplo dessa mesa. Imagine que essa mesa ela tivesse um ponto, uma parte dela fosse mais pontiaguda. Alguns estudos já foram feitos que a gente chama de mapa de calor. Colocaram o mesmo espaço, no mesmo ambiente, a mesma medida, uma mesa praticamente do mesmo tamanho, só que com uma ponta pontiaguda. As pessoas contornavam essa mesa com uma certa distância. Depois tirou essa mesa, colocou a mesa do mesmo tamanho, só que num formato arredondado. Em vez de ter aquela parte pontiaguda, ela era arredondada. E pelo mapa de calor, as pessoas passavam, algumas até passavam a mão em cima da mesa e passavam muito próximo. Então você começa a perceber que o mesmo espaço, o mesmo local, com os mesmos tamanhos de móveis, eu gerei um comportamento diferente dentro desse público. Eu estava ontem andando na Casa Cor aqui em Brasília e você vê muito isso hoje o quê? Antigamente a mesa de sala de jantar era oval ou quadrada ou retangular. Sim. Hoje, formato orgânico. Antes você ia comprar um espelho quadrado ou redondo. Hoje, formato orgânico. Luminárias redondas, não. Hoje, formato orgânico. Na natureza, praticamente não existe nada retilíneo. Tudo é arredondado. Então, quando eu crio um móvel ou algo que é arredondado, eu entro já naquele assunto de um dos guarda-chuvas, que é a questão da biofilia. No passado se entendia que biofilia era só eu colocar uma planta, alguma coisa desse tipo. Não, a biofilia vai muito além disso. A própria luz é um elemento biofílico. E aí se criou também a ideia da biomimetização. O que é a biomimetização? Eu pego algo que não é uma planta, algo natural, mas eu crio isso, trago isso próximo disso. E aí foi quando a gente entra no que a gente diz nos espaços salutogênicos. Então, você vai perceber que o arquiteto, quando ele fala de neuroarquitetura, o arquiteto, quando ele entende da neuroarquitetura, ele vai ter vários tentáculos para poder, dentro daquela anamnese que ele fez com o cliente dele e da usabilidade daquele espaço, quem está contratando o serviço dele, o que ele pode trabalhar da melhor forma para transformar aquele espaço num lugar. Né? Logo no início, você comentou da questão da pandemia. A pandemia ela foi muito legal em vários aspectos. Tirando a questão ruim que teve das mortes, mas vamos pegar o que pôde se observar disso, do comportamento e das pessoas em si. A maioria das pessoas perceberam que a casa que eles tinham não era usual. Ele tinha uma casa que ele passava boa parte do tempo no trabalho, chegava na casa para dormir, usava a sala de jantar, a sala de TV e o quarto. Você fala sobre isso, né? Sobre espaço... o home working e o home office. E o home office, da diferença disso, né? Isso. Na verdade, há um conceito muito equivocado dessa questão. Né? Eu vejo muita gente falar, eu trabalho home office. Então, às vezes a pessoa trabalha tem um home working. A diferença disso quando aconteceu a pandemia, a pessoa da noite para o dia teve que ir trabalhar em casa. Então, ela levou o computador para a casa dele. Levou o computador, colocou uma jiboia pendurada e é isso aí. É isso aí. E aí o que aconteceu? Ele colocou o computador na sala de jantar, na mesa. Trabalhava durante o dia, tirava o computador na hora do almoço, almoçava, lavava a louça, colocava o computador de novo lá e continuava trabalhando. Isso é o home working. Por quê? Porque eu não consigo mais diferenciação do que é trabalho e do que é lazer. O termo usado para isso é o first place e second place. First place, minha casa. Second place, meu local de trabalho. O home office eu posso ter uma mesa, eu posso ter uma bancada, mas eu tenho que criar para o meu cérebro, para o meu dia a dia, que aquele é um lugar de trabalho. Então, eu crio dentro da minha casa um espaço onde ali vai ter uma planta, ou vai ter algo que, quando eu sento ali, eu entendo que aqui é um lugar de trabalho. O que aconteceu é que as pessoas ficaram no home working e o burnout foi lá em cima, porque ela não se desligava.
ela estava trabalhando na cama, ela estava trabalhando e aí deu aquela sensação de que ela não tinha descanso, que ela estava só trabalhando, porque houve uma confusão entre o first place e o second place. Então, isso foi o primeiro impacto que se percebeu na pandemia. E o segundo impacto também que percebeu hoje, quando terminou a pandemia, todo mundo falou, poxa, agora vai ser tudo home office. Aí começou a perceber que tem alguns movimentos para o híbrido. E hoje, muitas empresas voltando a ter a pessoa dentro do ambiente de trabalho. Por que disso? Quando eu não estou lá, e aí entra também a questão da neurociência, a questão do engajamento. Quando eu não faço parte de algo, eu não me sinto engajado. Então, quando a gente diz dessa guarda-chuva enorme que vai desde da neuroarquitetura, o neurodesign, o neuroconsumer e o neurobusiness, o funcionário ou o colaborador, se ele não sente parte daquilo, ele não vê muito propósito naquilo que ele está fazendo. Lá na empresa onde eu sou diretor, eu adoro quando tem alguma visita lá e alguém pergunta para a moça do café. Ela chama Kelly e aí a pessoa pergunta, o que você faz? E ela responde, eu faço brick. Eu não faço café. Quando alguém pergunta para o jardineiro, o que você faz? Ele fala, eu faço brick. Logo quando eu entrei, nós tínhamos um refeitório. E aí eu entrei, olhei e falei, por que nesse refeitório não tem brick? A gente é uma empresa que faz tijolinho, revestimento rústico, por que não tem? Aí falaram, é verdade. Escolhe lá um e coloca. Eu falei, não, escolhe não, vamos fazer uma enquete, vamos ver o que o pessoal acha que eles querem. Aí escolheram um determinado produto. E vieram e falaram, Carlos, a gente quer esse produto aqui para pôr no refeitório. Você chama o responsável pela obra e tal? Eu falei, não. Nós vamos colocar o produto. O produto nosso é fácil de aplicação, eu vou comprar o PU, que é o próprio silicone, Sim. A gente monta. A gente vai montando, não precisa ter pressa, a gente vai montando isso aos poucos. E a parte muito legal foi que quando finalizou, tinha um rapaz que estava na experiência ainda. E quando terminou, ele olhou para o refeitório e ele falou, se eu ver sujeira aqui, vai se ver comigo. Ali, de uma forma indireta, a gente criou a ideia de pertencimento. A pessoa olhou aquilo e ele falou, eu faço parte disso. A empresa pertence ao dono, mas o meu trabalho pertence também a isso. O que Sim. eu estou fazendo tem um propósito. Hoje, quem visita lá a empresa, nós não temos faxineiro. Cada um limpa o seu ambiente, sua área de trabalho. É uma indústria cerâmica, então tem sujeira. O nosso refeitório vive limpo, porque todo mundo ali tem a sensação de pertencimento. Eu brinco que, voltando à pergunta inicial, né, o que você faz, eu falo que eu já cheguei a fazer entrega, eu já cheguei a fazer a parte de marketing da empresa, a parte financeira, a parte de vendas. Quando precisa, eu estou lá na produção. Todo mundo ali faz brick. Todo mundo ali tem um conceito. E aí, após pandemia, começou a perceber isso, que o afastamento da empresa, ela perde essa questão do engajamento. E quando eu perco a ideia do engajamento, aquele produto, na neuroarquitetura a gente comenta muito isso. Qual é a história desse produto que eu estou colocando em casa? O que eu estou levando para minha casa? Eu brinco muito no workshop que eu faço nas lojas, quando eu vou falar de neuroarquitetura e também do produto em si, eu brinco que nós temos uma empresa de revestimento rústico, onde nós fabricamos os tijolinhos, mas nós não vendemos revestimento rústico. Eu vendo história. O tijolinho vai de graça. A gente não cobra nada do tijolinho. A gente só cobra pela história que a gente está vendendo. Isso é o que agrega valor. Quando o arquiteto ele entende que o que ele está colocando na casa daquele cliente gera valor, gera história, ele passa a ter uma diferenciação. No livro do Donald Norman, Design Emocional, na capa do livro tem o espremedor de laranja do Philip Stark. Cara, é um espremedor que várias casas a cor, em vários lugares você acaba vendo esse produto.
Ele parece uma nave espacial, ele é totalmente diferente. Ele é uma coisa de metal, com 3 pés, onde você põe o copo embaixo e você espreme a laranja em cima. E o Philip Stark, ele agregou valor nesse produto, e aí entra nos 3 níveis do design, onde ele fala o seguinte: não é um espremedor de laranja, é um conectador de pessoas. Porque quando alguém vê esse produto, geralmente o proprietário ele vai contar a história desse produto. Então, com isso, eu agrego valor. Isso serve para casa, serve para um espaço. Quando eu crio um espaço baseado com a neuroarquitetura, com toda essa questão das nossas conexões cerebrais, além daquilo ser um ambiente que vai ser agradável para mim, quando recebo as pessoas, aquilo se torna acolhedor. Outro exemplo, falando de elemento rústico, né? Juntar e conectar, né? Sim. Como que a gente pode fazer isso, o arquiteto, o decorador, pode fazer isso com os elementos da casa, assim, sabe? O exemplo do espremedor. A gente, há muitos anos, teve o movimento de integrar mais áreas. Então, a cozinha se tornou um lugar de se relacionar e não um lugar de cozinhar. Como que dentro de uma construção, dentro de um desenvolvimento de um projeto, o arquiteto ele pode olhar para os elementos que ele vai inserir naquele ambiente e falar, cara, isso daqui pode ser um grande ponto de encontro, um ponto de contato das pessoas. Assim como você falou da mesa, né? Pô, a sensação, o comportamento, ele mudou de acordo com o design ali da mesa. A mesa tem um símbolo para a família de união, de tomar o café e tal. Como que isso pode ser feito com intencionalidade dentro de um projeto? Vamos lá. Você deu o exemplo da cozinha integrada, né? O alimento, ele tem uma memória afetiva enorme do almoço de domingo, de família reunida. Dificilmente você vai fazer quando você está deprimido, o que você faz? Você come. Quando você está ansioso, maioria das vezes, o que você faz? Você come. E chocolate. Geralmente, algo gorduroso, algo calórico, que é o que vai gerar a questão até da própria dopamina. Sim. Então, a grande ideia que se tem de fazer uma cozinha de forma integrada, eu estou pensando o alimento, ele aproxima as pessoas. Mais uma vez, eu falo da questão da anamnese. O que você também tem que entender dentro daquele cliente, ele gosta de cozinhar? A comida é o principal ponto que ele quer ter para acolher a pessoa? Às vezes não. Então, às vezes, ele é uma pessoa que gosta de charuto, ele gosta de jogos, gosta de música, ele gosta de livro. Então, o ponto de encontro não vai ser a cozinha. Eu posso criar um ambiente onde ele vai chamar as pessoas ali para conversar, tomar um uísque e fumar um charuto, ou para mostrar a biblioteca que ele está montando na casa dele, ou a sala de jogos. Então, o ambiente de juntar pessoas, ele vai ser definido de acordo com cada perfil. Porque você imagine, vamos pegar esse mesmo que você falou, eu sou um arquiteto, falo que eu trabalho com os pilares da neuroarquitetura, não faço uma anamnese legal, vendo um produto, empurro um produto onde eu faço uma cozinha integrada com a sala, com tudo, e essa pessoa ela é uma pessoa que não tem aptidão, não gosta de cozinhar, e ela chega na casa dela todos os dias, vai sentar na sala, vai olhar o quê? A pia cheia de copos, cheia de coisa. Eu volto naquela primeira coisa que nós comentamos, né? Imagine você chegar na sua casa, vendo essa casa nos seus moldes desorganizada, o efeito que você vai ter comportamental e emocional vai ser totalmente diferente. Então, algo que eu imaginei que eu ia conectar pessoas, eu gero uma coisa muito ruim para o proprietário daquela casa, que eu não vou estar feliz, essa casa não tem a minha cara, essa casa não é funcional para mim. Então, a ideia
a gente sempre tem que pensar que, por mais que eu tenha alguns pontos que convergem com a grande maioria, não necessariamente isso vai ser legal para todo mundo. Lembra que quando a gente comentou que tem lugares que a gente chega e você fala, cara, eu não me senti bem, algo aqui me incomoda. Então, para essa pessoa que não é aficionada em cozinhar, ele chegar em casa todo dia para querer descansar, para recarregar a bateria e ele ter ali uma pia, ele está sentado na sala e vendo a pia, aquilo vai gerar um certo desconforto, não vai ser um ambiente agradável. E quando a gente fala de elementos, existem alguns elementos que nos ajudam a acolher, independente de ser uma cozinha ou qualquer outra coisa. Um exemplo a maioria dos restaurantes hoje que você vai e que está passando por alguma reforma, não sei se você percebeu, eles estão colocando algum tijolinho, pelo menos uma parede tem um tijolinho rústico. O porquê? O produto cerâmico, o seu José Luiz, que é o proprietário da Estúdio Moradim, ele fala que a primeira indústria que existiu é a indústria cerâmica. Então, quando você pega uma escavação lá na Grécia, no Egito, o que você encontra? Um prato de cerâmica, um copo de cerâmica. A industrialização é quando eu pego algo que eu transformo que não consegue voltar mais à sua origem. Então, uma das primeiras indústrias que existiram foi a indústria cerâmica. A cerâmica está presente em todo a nossa vida, a nossa história, o nosso processo de evolução. Então, o ser humano ele tinha um ambiente de caça, ele tinha um ambiente que ele tinha que trabalhar, mas à noite ele ia para um lugar onde ele ia se descansar, se proteger. Nesse período, existia o quê? Ou a caverna, depois foi existindo a casa, que era de tijolo, mesmo sendo a pau a pique, mas o elemento rústico e o elemento orgânico, ele está no processo de evolução do ser humano. Então, quando eu tenho um ambiente que ele tem um tijolinho, que ele tem algo cerâmico, que ele tem algo rústico, ele, de certa forma, ele está trazendo esse acolhimento. E aí, vamos pegar um exemplo, se eu estou no restaurante, esse restaurante eu me sinto bem, eu fico melhor, eu começo a consumir mais e eu começo a frequentar esse restaurante mais vezes. Por quê? Porque a experiência foi positiva. Então, tudo num projeto eu tenho que analisar o que eu quero atingir, como eu quero atingir e quais os produtos que eu posso atingir para isso. Quando a gente fala do design salutogênico, ele começou muito na parte de hospitalar. Até a própria palavra, né, salutogênico, vem de questão de saúde. Depois foi se ampliando para os ambientes corporativos. Aí a gente pode estar entrando naquele primeira onda que existiu dos espaços Google e que depois também acabou o espaço Google, porque perceberam que não era bem por aí. Mas o espaço salutogênico eu crio maneiras daquele ambiente ser mais saudável. Vamos pegar no caso de uma UTI. A UTI, ela geralmente está no meio do hospital. Do hospital. Então, ela não tem uma boa iluminação, ela não tem uma boa ventilação, ela está isolada de tudo. Geralmente é o piso branco, parede branca, quem está ali está trabalhando de branco. Então, a pessoa ela já está totalmente fragilizada num ambiente totalmente sem vida. Sem vida. Foi feito alguns estudos que, em algumas UTIs, eles colocaram telas de LED no teto que simulava o céu lá fora. Estava nublado, ele estava um pouco nublado, estava azul, de vez em quando passava um avião, de vez em quando passava alguma coisa. Dessa forma, o que eu já comecei a trabalhar? Eu já comecei a trabalhar um negócio chamado ciclo circadiano. Eu comecei a regular, porque quando você está num ambiente, se você não sabe se é dia ou se é noite, todo o teu sistema ele começa a ficar perdido. E aí isso entra no ambiente salutogênico quando foi para o ambiente corporativo, que é como eu crio um ambiente que antes só se falava, eu preciso de um ambiente de produção. O que se percebeu antes é que um ambiente de produção, eu tinha um pico de produção, depois um abismo de produção, porque esse funcionário ele produzia, mas em algum momento ele ia pedir uma licença, ou de estresse, ou burnout, ou ele ia cair o rendimento, porque ele só ia estar produzindo, mas ele não ia ver sentido naquilo. Então, o que se percebeu e aí entra nos espaços Google, que tinha aquelas áreas de descompressão.
Então, se eu tenho que ter uma área de descompressão, é porque o meu trabalho já tem uma pressão. Então, já o termo ali já está errado. Eu tenho que modificar esse conceito para aquele trabalho eu ter uma entrega uniforme. Vou parar de falar da nossa arinha de descompressão que a gente tem. É uma incubadora, mas eu falo, toda vez que chega alguém eu comento que acaba sendo uma área de descompressão pro pessoal, na hora do almoço e tal. Aí tem uma biblioteca, tem uma poltronazinha para ler e tal. Na verdade, ele é uma área de relax. É uma área onde a pessoa ele está ali almoçando, ele senta ali com alguma outra pessoa, ele vai se socializar. Porque eu tenho que entender que o meu trabalho não me comprime. Então, eu não vou precisar de uma área de descompressão, eu vou precisar de um ambiente para sentar. E isso envolve tudo isso. Quando eu falo do neurobusiness, na neuroarquitetura, eu vejo tudo, até a iluminação. Então, vou entrar já... Você falou sobre neuroiluminação, assim, esse impacto. Realmente a luz tem esse poder de impactar e mudar completamente o ambiente? Tem. Vão entrar de novo naquilo que você... E aos poucos você vai percebendo que as caixinhas vão fazendo muito sentido para a questão do arquiteto, né? Quando o arquiteto não entende da neuroarquitetura, ele em algum momento vai pecar nisso. A neuroiluminação, ela está preocupada na não iluminação. Aí você vai até falar, poxa, que esquisito, né? A neuroiluminação está preocupada na não iluminação? É exatamente isso. A iluminação, ela foca na questão quantitativa e qualitativa. Eu trabalho duas partes óticas, que é cones e bastonetes, onde eu vou analisar o quê? Intensidade, profundidade e cor. Legal, perfeito. A neuroiluminação, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada porque isso só vai ver a questão da luminosidade. Ela está preocupada na questão fisiológica. O nosso olho, o ser humano, ele só é capaz de ver a luz dentro de 380 a 700 nanômetros. A partir disso, ou é ultravioleta, a gente não consegue, a gente só tem a questão da radiação. Dentro disso, lembra quando você era criança que tinha aquelas brincadeiras com cristal? Quando você põe um cristal na luz, sim, no sol, você vê várias cores. A luz branca, ela tem várias cores. Entre elas, a luz azul. A luz azul, existe um negócio que é onde a neuroiluminação está preocupada, são os nossos fotorreceptores, os glândulos fotorreceptores, onde ele tem a única função de captar dentro da luz a quantidade de luz azul que isso está indo para o nosso organismo ou não. E automaticamente ele manda isso para a nossa glândula suprarrenal. E o que a glândula suprarrenal faz? Produz cortisol. Cortisol, ele é um hormônio hoje muito falado do estresse. O cortisol, ele é o vilão do estresse? Não, ele é fundamental. Só que o cortisol em excesso, ele gera um problema. Quando você acorda, você tem um pico de cortisol para você levantar da cama, para você despertar. Então, quando o arquiteto ele é chamado para fazer um projeto corporativo, criando um ambiente salutável, onde eu vou fazer esse funcionário ter uma entrega boa, o que eu vou entender? Bom, se logo no período da manhã eu tenho um pico de cortisol, eu vou no meu projeto, no período da manhã, e eu consigo fazer isso, modificar a minha intensidade de luz azul. Eu já está tendo uma carga de cortisol. Logo depois do almoço, dá aquele sono, aquele soninho, o que eu posso fazer? Eu posso dar um pouquinho de pico de luz azul para dar um pouco de cortisol e depois eu vou retirando isso para no final do dia eu começar a iniciar um processo de produção do hormônio oposto, que é a melatonina. As telas digitais do celular têm muita luz azul. Muito. Por isso que existem as lentes Blue Control, né? Isso. Controle do azul. Porque senão, o que vai acontecer? Você tem uma empresa que se preocupou num projeto salutogênico para o funcionário, onde eu trabalho a higiene do sono, que hoje se fala muito, mas quando o funcionário chega em casa, ele faz tudo errado. Então, a higiene do sono é um processo que você já começa também. Então, existem alguns arquitetos que ele criam o espaço corporativo salutogênico e ele cria depois até uma cartilha para o funcionário de como
ele pode criar esse ambiente, a luz amarela, né, que é uma luz que você vai ficando mais tranquilo, mais calmo, que deve se usar quando você está na sua casa, mais para o final da noite. Por quê? Porque ela remete à fogueira. Então, quando você estava na caverna, a iluminação que você tinha lá era uma fogueira. A fogueira do fogo é luz amarela. Então, quanto mais amarelado você puxar para isso, para o nosso sistema, você vai voltar à origem do seu ser humano. Você já está voltando para o controle do nosso ciclo circadiano. Você está deixando de produzir cortisol na sua glândula suprarrenal e começando um processo de produção de melatonina. Vou até fazer uma brincadeira aqui, que acontece muito isso, né? Às vezes você acorda de madrugada com aquela vontade do banheiro. E aí você vai no banheiro, faz o que você tinha que fazer, e quando você volta, você deita na cama e não consegue dormir mais. Por quê? O ideal disso é quando você vai dar essa vontade, não acende nenhuma luz. Tenta fazer no escuro. Ajeita uma forma de fazer no escuro. Por quê? Porque a partir do momento que você acendeu a luz, e se essa luz for branca, os fotorreceptores receberam a informação da luz branca, a quantidade de luz branca, manda para sua glândula suprarrenal, ela começa a produzir cortisol, você deitou na cama, está produzindo cortisol. Aí você está no escuro. O que vai acontecer? Você vai ficar ali 40 minutos rolando na cama e geralmente quando você voltou a ter sono, é a hora que você vai ter que levantar para ir para trabalhar. Sim. Engraçado você falando esse negócio da luz. O que a gente vê muito hoje é uma padronização e da utilização da luz nos espaços. Hoje a gente tem branca, neutra e amarela. Então, as pessoas antigamente só tinha branca. Você usa branca em todo lugar. Isso. Hoje você usa branca na cozinha e o resto tudo amarelo. Isso. Ou o resto tudo neutro. E aí, pelo conteúdo que você trouxe, pelo conceito que você trouxe, não. Eu preciso trabalhar isso de acordo com a função do ambiente, de acordo com a utilização do ambiente ali pelas pessoas e de acordo com esse ciclo, né? Sim. Cada ambiente ele tem uma funcionalidade diferente na tua vida, seja na sua casa, seja no ambiente corporativo. Como que eu trabalharia? Você deu o exemplo do trabalho de manhã eu vou expor menos luz azul. À tarde, depois do almoço, eu vou colocar um pouquinho mais dessa exposição. Como que você faria isso, em termos práticos mesmo, assim, usando a mesma luz? Vamos lá. A própria capacidade, a luz, você pode ter frequências, né? Dimmers diferentes de radiação, de ondas eletromagnéticas diferentes. Mas o que muitos escritórios criam hoje de manhã, eu tenho aquelas peles de vidro. Então, eu deixo a luz natural entrar. Geralmente, depois do almoço, eu posso fechar e deixar uma luz ambiente já de acordo com cada momento. Então, eu posso trabalhar isso e isso posso trabalhar também na minha casa. Quem fez isso muito bem é a questão do brutalismo. O brutalismo, e até recentemente teve um filme que o ator principal ganhou até o Oscar, é muito interessante. O brutalismo é uma linha, uma parte da arquitetura que ficou famoso, e o nome mesmo, brutalismo, porque é isso, é concreto, vidro, minimalismo. Mas tem uma parte muito legal no filme, que ele conta a vida do polonês, o arquiteto, que é um dos pais até do brutalismo, que ele faz a pergunta para ele. Uma pessoa está contratando o serviço dele e fala: por que você se tornou arquiteto? E aí ele fala: porque eu retrato no meu trabalho o momento mais feio do meu país, que era a época da Segunda Guerra Mundial. Porém, esse trabalho, mesmo chocante, mesmo sendo bruto do jeito que ele esse momento do meu país vai passar e a minha obra vai ficar. E a minha obra tem toda uma identidade, tem toda uma característica desse momento. Isso é fantástico. Isso é a primeira pergunta que acho que um arquiteto, ou que um design, ou que uma pessoa que está criando uma marca, um produto, ele tem que fazer.
Talvez foi a própria pergunta que o Philip Stark fez quando ele fez o espremedor de laranja. Que emoção, que impacto o meu produto vai gerar para as outras pessoas. Para você ter algo icônico, algo que se torne icônico, eu tenho que partir desse pressuposto de pergunta e não só apenas naquilo que a gente começou no início, só analisando a questão de espaço, funcionalidade e estética. Mas que emoção, que a pessoa, quando vê aquilo, vai sentir. E o brutalismo, ao mesmo tempo que ele traz aquele choque, ele traz outras coisas. O brutalismo ele trabalhou muita coisa da questão da biofilia. Esse arquiteto vendeu história. Vendeu história. E aí ele agrega valor. Não o estilo de arquitetura, né? Quando você capta isso, o profissional... recentemente eu dei uma entrevista junto com um grande amigo meu, que é um artista plástico, que é o Glenn Hamilton. As obras dele são fantásticas. Ele tem hoje produto exposto. Produz obra em aço, né? Isso. Ele tem produto dele, obra de arte dele em Miami. Ele está desenvolvendo uma coleção para artefato de Miami que chama Origens. E nesse bate-papo, nessa entrevista com ele comenta que no início da carreira dele, ele fazia uma obra e ele falava, nossa, eu preciso vender essa obra para pagar o aluguel. Essa aqui eu preciso vender para pagar a escola do filho. Até um dia, e a coisa não andava, não estava fluindo. Até um dia que ele chegou numa galeria e uma vendedora falou, nossa, Glenn, eu acabei de vender uma obra sua e o valor que eu vou receber de comissão é o valor que eu estava precisando para comprar um remédio para minha mãe. Naquele momento, ele viu que a obra dele tem um impacto direto e indireto muito maior do que só a questão financeira que ele estava vendo. E ele fala que a partir dali, o trabalho dele tomou um outro viés, a carreira dele tomou um outro viés, porque ele passou a ver o produto dele com outro tipo de valor. E, consequentemente, a questão financeira veio junto com isso, né? Sim. Então, o arquiteto, quando ele entende que, quando eu entendo da questão fisiológica, quando eu entendo e sei e conheço o meu cliente, uma frase que eu acho linda do Jung é: leia todos os livros, decore todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de um cliente ou de um paciente, é um ser humano que está ali. Na psicanálise, a gente brinca um pouco que parte da terapia é um negócio chamado acolhimento. O Freud, quando ele começou a criar a psicanálise, que ele começou o nome no início, era o Talking Cure, que era a cura pela fala, quando eu falo, eu já estou criando o meu primeiro ponto de inflexão de cura. De acolhimento. Na verdade, quando eu falo, alguém escuta. O George Forbes tem uma passagem muito legal nessa questão de acolhimento, que ele conta do que o Lacan, isso foi Lacan que estava atendendo um paciente em fase terminal. Ele usa esse processo lacaniano, ele é um psicanalista lacaniano, e aí a pessoa chega e fala: doutor, eu estou no processo terminal, é uma doença degenerativa, e eu não sei se amanhã eu vou acordar e conseguir dar 10 passos para chegar no banheiro. Você sabe o que é conviver com isso? E aí ele olha para o paciente e fala: não, eu não faço a menor ideia do que é uma pessoa, você acordar todos os dias sem saber se você vai conseguir dar 10 passos até o banheiro. Mas eu gostaria muito de ouvir de você o que é acordar todos os dias com a sensação se eu vou conseguir. O que falta hoje no mundo, eu falo que tem muito curso hoje de oratória, mas talvez falta um curso de escutatória. Como eu escuto. E a psicanálise ela tenta trabalhar isso de uma forma brilhante. Eu estou aqui para escutar. E a partir do momento, eu brinco muito isso, que tinha sessões, e aqui eu já vou fazer até uma confissão, que tinha sessões que eu terminava e eu falava assim: poxa, acho que era eu que tinha que ter pago por essa sessão, porque eu aprendi muito. Não só a questão da resiliência. Lá na Unifesp, onde eu fiz a neurociência, tem diversos grupos de estudo. E tem uma professora que já foi presidente da questão de neurociência, ela é fantástica.
onde ela trabalha muito a questão da resiliência, mas na questão fisiológica, na questão da neurociência. O que é a resiliência, o processo de resiliência, né? Então, é fantástico. Quando a gente começa a observar que eu não projeto algo, mas eu crio uma experiência para alguém ou para um grupo de pessoas, o meu trabalho passa a ter um valor totalmente diferente. Totalmente diferente. Carlos, até para caminhando aqui, eu quero ainda falar sobre o Estúdio Morandinho, mas se você pudesse desenhar uma jornada para o profissional, para o arquiteto, para o designer, uma jornada de implementação todos esses conceitos que você colocou na mesa, como seria essa jornada? Qual seria essa jornada? Olha, a primeira jornada, acho que de qualquer profissional em si, e acho que principalmente na questão da arquitetura e do interior design, é entender a responsabilidade do meu trabalho. O Rafael é o gerente comercial lá da Estúdio Morandim, e ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele fala: você já parou para pensar que a maioria das pessoas vão construir uma ou duas casas no máximo na vida? Então você parou para ver a responsabilidade que um arquiteto ou que o interior de design tem no trabalho dele? Quando eu começo a ver a importância disso, eu acho que essa é a primeira jornada. Então, a jornada que o arquiteto ou que qualquer profissional tem que ter é muito do que a gente começou essa conversa. Eu estou aqui aprendendo. Cada projeto é um projeto novo, porque cada pessoa é uma pessoa nova. Às vezes você vê uma pessoa chegar e falar assim: olha, eu quero uma porta e tal. Aí você vai entender, será que você quer mesmo essa porta? Ou é porque o teu vizinho colocou, ou é porque ele viu no programa de TV... Ele colocou uma aposta um pouco menor e você quer uma maior para que você tenha... É porque no programa, na novela que ele viu aquela porta. Mas será que é isso que você quer? Eu acho que essa inquietude em querer aprender e em querer ouvir mais... A gente está vivendo um momento complicado no sentido de que hoje a gente fala muito da questão de inteligência artificial, do relacionamento, e eu volto no que eu falei do Bauman, né, da vida líquida. Os relacionamentos são pelo WhatsApp, o orçamento pelo WhatsApp. Às vezes, até eu mesmo me vejo assim: me manda pelo WhatsApp que é melhor. Poxa, eu estou cortando um vínculo para essa pessoa me ligar ou dessa pessoa conversar comigo. O WhatsApp eu vou ver na hora que eu quiser, na hora que eu puder, e eu vou interpretar do jeito que eu quiser aquilo que ele mandou, dependendo do meu estado. E aí a gente comenta aquilo que você falou. Dependendo do meu estado emocional, eu vou ler uma mensagem totalmente diferente. Eu posso, se eu estou bravo, eu vou ler aquela mensagem, parece que aquela mensagem está sendo agressiva comigo também. É a famosa história. A pior coisa que você pode fazer é discutir com a tua esposa, com a tua parceiro, pelo WhatsApp. As consequências são péssimas, né? Porque você já está tendo uma discussão pelo WhatsApp, é muito complicado. De qualquer forma, a gente não vai sair vencedor da discussão, mas não vai. Minimiza. Então, eu diria que o grande salto é o exemplo que eu dei lá do Glenn. Tenta ver um propósito no que você faz. Tenta, antes de construir ou de fazer algo, pensar que impacto o que eu estou fazendo vai gerar. E queira sempre aprender. Nesse tempo que a gente ficou aqui conversando, você viu o leque de opções que tem dentro da neuroarquitetura. Então, ainda ficou muita coisa de fora. A gente tem quando eu falei de engajamento, existe a questão do nosso sistema, né, do nosso cérebro. A questão do gostar e o querer, elas nascem em regiões diferentes do nosso cérebro, né? Então, para pensar. Às vezes você está no lugar e você fala assim: gostei, mas eu não ia querer isso para mim. Agora, quando você consegue e entende que são locais diferentes, mas eu consigo trabalhar isso com elementos para fazer esse link, é aquele famoso efeito: uau, poxa, que legal, é isso que eu quero. É quando eu consigo trabalhar os 3 níveis de design, é quando eu fiz a minha anamnese perfeita com o meu cliente e eu construí aquela casa, aquela coisa, aquele lugar com a cara dele. E lembrando que aquilo é transitório, aquilo está em movimento, inclusive a casa. Eu já
vi vários arquitetos comentarem isso, que ele fez um projeto, o próprio Glenn já comentou isso, que ele fez um desenho, uma obra de arte, imaginando uma certa posição, imaginando tal coisa. E aí, quando ele colocou na casa do cliente, o cliente colocou em outro lugar, numa outra posição, e teve uma outra visão. E aí ele falou, não está errado o cliente. Está errado eu chegar lá e falar assim, não, minha obra foi feita para ficar ali. Não, isso é na minha visão. Mas na visão de quem vai usar, a usabilidade, a forma que meu giro fusiforme vai criar padrões ali, sou eu que vou criar. Entendeu? Exatamente. Legal. Carlos, o que é o Estúdio Morandinho? Olha, a Estúdio Morandim é uma empresa familiar que já vem desde o bisavô do seu José Luiz Morandim, que era ceramista já lá na Itália. Então, o seu José brinca que o que ele fez a vida inteira dele foi trabalhar, foi mexer com barro. Ele foi criado em montanha de barro. Então, o que ele entende na vida é de argila, de barro. E é muito bonito quando... Hoje, o Grupo Morandim também trabalha com a parte de aço, que é um outro segmento da empresa. Mas quando o seu José está estressado, volta e meia ele sobe lá, pega um pedaço de argila e faz um patinho, alguma coisa e fala, queima isso depois para mim. O manusear, porque trabalho com argila, você tira o estresse, você descarrega aquele elemento orgânico. A Estúdio Morandim, ela foi criada com o objetivo de levar peças únicas para ambientes únicos. E peças únicas a gente comenta que quando o meu produto é entregue, não terminou a história só está começando. Sim. Dentro daquela casa. Teve um episódio que eu assisti daquele This Is Us, que eu achei fantástico. A gente estava conversando antes da questão da escrita, e eu adoro escrever, e quando eu vejo algum filme, alguma série, e eu falo, cara, esse roteirista é muito bom. Muito bom. This Is Us é perfeito. Que fantástico, o jeito que ele consegue colocar de forma simples, mas muito bonito. E tem um episódio em This Is Us que o Jack lá, ele ia comemorar, acho que não sei quantos anos de casado com a esposa, e ele descobre que a casa que ele morou quando ele era no comecinho do casamento estava para alugar. E ele paga só por uma noite para ir naquela casa. E ele coloca a vela e na hora que ela entra, eles vão olhando e quando eles entram no banheiro, tinha um suporte, uma coisa que estava quebrada. E eles lembram que aquele suporte foram eles que quebraram. Eu lembro desse episódio. Num momento caloroso que eles entram e ela apoia o pé ali e aquilo quebra. Aquilo não tem que ser consertado. As pessoas, quando terminam uma casa, ela tem uma ansiedade de já colocar todos os móveis, todas as obras de artes, os quadros. E não. Eu acho que essa casa tem que ter algumas coisas, mas ela tem que ter alguns ambientes vazios para ela ir construindo. Para quando você passar em algum lugar, falar assim, esse é o quadro que eu preciso colocar ali. Para você ir preenchendo. E aquela vida, aquele elemento rústico, aquele tijolinho, ele vai pegar uma reação da chuva e vai esverdear, ele vai ter uma outra vida. Ele não é mais aquele mesmo tijolo que saiu da fábrica. Ele vai ter aquele na formatura do filho que estourou uma champanhe e espirrou e aquilo ficou. E por que você vai tirar aquela marca de champanhe no tijolinho? Cara, aquilo foi um momento alegre. Para pensar que a casa da gente ela vai ter momentos que vão ficar marcados alegres, momentos tristes, momentos de chegada, momentos de partida. Então, sim, tudo aquilo ali vai conversar com a gente. A casa ela é minha. Então, do slogan que está até na caixa do nosso produto é a minha casa é sua casa. A casa tem que ter a tua cara, não só a cara do que eu projeto. E o legal é que a boa parte da linha dos nossos produtos, elas surgiram de demandas de arquitetos. A gente não é uma empresa muito rígida. A gente adora que o arquiteto, que o interior design fale, poxa, dá para fazer um tijolinho de uma outra forma, no outro tamanho? A gente sempre gosta de analisar, porque dali pode surgir essa intervenção é o movimento, né?
É fantástico esse movimento. E quando a gente fala da escuta, né? Recentemente a gente tava eu, o gerente de comercial e o gerente de produção conversando como que a gente fazia uma forma de colocar os nossos expositores. Hoje a gente tem um expositor normal que são 24 placas, mas a gente tem mais de 60 produtos em linha. Poxa, como que se eu for para 60 produtos em linha, tem boutique, tem loja que não tem espaço para colocar tudo isso. E a gente quebrando a cabeça para ver, não, vamos botar o produto, tal produto, tentando escolher quais os que a gente achava que era melhor. E aí um outro funcionário, ouvindo a gente conversar, falou, posso dar uma ideia? Pode. Pô, por que você não põe na placa o produto paginado e embaixo uma pecinha pequena na cor que ele tem? Vermelho, branco, preto. Poxa, ali eu já matei 4 produtos num só. Aonde eu falo do processo de escuta? O processo de criação, quando a gente fala o que era o famoso briefing, é uma bate-papo onde tudo é permitido se falar. Eu não posso deixar aquela pessoa com vergonha de falar. Por pior que seja a ideia, aquilo pode ser útil. Então, quando eu escuto, eu abro minha mente para desenvolver novas coisas, novos produtos. Eu adoro, eu tenho um trabalho árduo que é cuidar lá da questão da produção, tá lá no dia a dia, mas eu adoro visitar loja, estar conversando. O workshop para mim é fantástico, porque quando eu estou em contato com o arquiteto, eu vejo que nem sempre o que eu acho que o que eu estou fazendo na fábrica é bom. Na verdade, é o arquiteto que tem que dizer se aquilo é bom ou não, se aquilo vai ser usual, se aquilo vai ter uma funcionalidade. Então, às vezes eu só estou vendo a questão da empresa, da linha de produção. Isso aqui eu consigo produzir de uma forma fácil. Mas talvez o fato disso ser o meu processo de produção não necessariamente tem a ver com o que o mercado, com o que as pessoas estão querendo consumir ou não. Então, a gente fala que é uma empresa familiar, uma empresa que cada produto tem uma história, e as histórias são fantásticas, né? Eu fiz recentemente uma palestra numa grande rede de TV, e o meu primeiro slide começava com minha apresentação, Antônio Carlos, psicanalista e neurocientista. E aí eu ia contando a questão, falando da neuroarquitetura, o quanto isso é importante também na construção de cenários. Em um determinado momento eu pedia para cada um ali criar o seu cenário, da tua vida. E aí foi um momento até interessante onde, poxa, se eu não sei criar o cenário da minha vida, como eu posso criar o cenário da vida do outro? Sim. Eu tenho uma frase, uma brincadeira que eu comento. É interessante que a gente estava falando de livro, a leitura traz muito isso, essa criação, né? Diferente de assistir o filme que você já está vendo ali. Sim, eu crio. O meu processo de criação ele é muito rico para tudo que eu vou fazer. E aí, nesse momento de reflexão, a maioria depois veio comentar, assim, cara, eu faço cenários, eu faço coisa há anos, e eu não tenho cenário da minha vida. Eu não pensei se eu fosse fazer um cenário da minha vida. Qual é a música? Eu brinco muito isso, que antes de eu entrar numa reunião, antes de eu entrar numa entrevista, numa palestra, qualquer coisa, eu tenho a trilha sonora da minha vida, eu tenho a música que vai tocar na minha mente antes de eu entrar, isso já está fazendo todas as conexões, as minhas sinapses. Eu tenho o meu epitáfio. Eu acho o fim, você está aqui nessa vida, nessa experiência magnífica, e depois que você morrer, alguém escolher a frase que vai estar lá na tua lápide. Eu detesto, eu jamais vou querer que coloque lá amor eterno. Não, eu tenho, o meu epitáfio já está Pai, escrito. esposo, filho. E é simples, como acho que a vida tem que ser, só vai estar simplesmente escrito, intenso. Eu gosto muito da frase do Fernando Pessoa, que ele fala, o importante não é o tempo, mas a intensidade que você dá nas coisas, né? Então, o que nós produzimos lá no Estúdio Morandim a gente tenta ser o mais intenso possível em tudo aquilo. E em todos os sentidos, até do problema. Esses dias eu estava visitando um cliente novo e eu falei, eu não prometo que eu não vou ter problema com você. Tudo tem problema, casamento tem problema. Mas o que eu prometo para você é que você está olhando na minha cara, você estava olhando no meu, eu estou falando com o olho no olho. E aí, quando você tiver um problema,
eu vou ter vergonha de não querer te ajudar nesse problema, uma vez que eu olhei, que eu fiz essa conexão olho no olho. Sim. Então, a forma que a gente busca de trabalhar é uma forma onde, por mais que é uma indústria, eu tento humanizar essa indústria. A gente, olhando o Instagram lá da empresa, a gente tem algumas visitações na empresa, que nós chamamos de, não é visitações, a gente chama de criando laços. Quando a gente foi criar as bolinhas lá do Instagram de destaque, aí falou, vamos criar então os destaques, aí coloca visitação, loja tal, aí eu falei, visitação? Não tá legal, eu não quero visitação. Visitar. Eu quero criar laços. Então, a gente já começou chamando isso de criando laços. E aí foi tendo as visitas, os eventos, né? E no final do ano, chegou no final do ano, o senhor José chegou e falou, Carlos, ele participa de todos os criando laços, ele fica o dia inteiro, ele faz a comida que o pessoal vai, o grupo de arquitetos vai lá. E aí ele falou, eu não vi ainda a agenda de dezembro, não vai ter nenhuma visita aqui em dezembro? Eu falei, vai. Ele falou, qual? Eu falei, um grupo especial. Eu falei, mas quem são os arquitetos? De qual loja? Não. Vão ser os filhos dos funcionários que vão estar visitando, que são os futuros arquitetos, os futuros artesãos, os futuros funcionários da Estúdio Morandi. E Barbosa, foi muito legal isso. Tem esse vídeo, é um vídeo que para mim me dá uma gratificação muito grande ver isso, porque foi muito legal você primeiro ver a criança vendo o trabalho do pai. Eu acho que a gente tem que resgatar muito esse conceito de que o meu pai é o meu super-herói. O meu pai e minha mãe é o meu ídolo. É neles que eu me inspiro. E eu lembro quando eu comecei lá atrás, eu fiz um curso que era da Disneyland. Tem um curso bem famoso, esse curso, onde a Disney ela foi toda pensada. Pensada, experiência, quantidade de passo que você dá para ter uma lixeira. Tudo Nossa, é pensado. Tudo. E, inclusive, a Disney foi feita para quem tem, acho que, menos de 1,5 metro. Não sei se você sabe disso. A visão, o ângulo de visão da Disney é para criança. Para criança. Para ela ter uma visão de amplitude. Eu tive essa sensação quando eu visitei com meu pai e minha mãe a casa que eu passei a infância. E era em São Paulo, uma casa até que era pequena. E quando eu era criança, eu achava a casa grande. Mas quando eu voltei adulto, eu achei a casa pequena. E aí eu olhei e falei, caramba, como que a percepção, é o mesmo ambiente, mas a percepção mudou porque eu mudei. Eu não sou mais aquela criança. O meu tamanho é outro. O meu ângulo de visão é outro. E quando a criança entra lá e viu o pai trabalhando, e tem aquelas máquinas, o forno, máquina de treliça, que eu, como criança, sempre tive uma visão lúdica de tudo. Para mim, era como se meu pai tivesse um dragão que cuspia fogo. A criança, ela vê de forma lúdica. Para ser escritor, você não pode perder essa questão lúdica das coisas, né? E aí, foi muito bonito uma hora que uma menina sai do grupo e vai abraçar o pai. Então, naquele dia, eu acho que... Eu vi uma entrevista, uma vez, acho que foi do Tonico Pereira, que ele fala que a palavra artista, ele não acha que tem que ser só usado para ator. Ele tem que ser usado para todo mundo. Arte é o encontro que você tem daquilo que você faz com a perfeição. E a perfeição é o estado de conexão com Deus, seja lá a forma que você tenta ver isso. E ele fala que todo mundo é artista quando você faz algo que você fala, poxa, isso tocou alguém, isso vai ficar na memória de alguém, isso fez uma empresa, um espaço com uma funcionalidade, criar um lugar para crianças, para a pessoa, para cada funcionário que depois que voltar ali, ele vai saber, o meu filho já me viu controlando essa máquina, o meu filho já me viu fazendo o que eu faço. Ele só não viu o pai com aquele cara que leva o dinheiro para pagar as contas, mas aquele cara que está ali dedicando a vida dele para produzir produtos que um dia vai estar na casa de alguém, criando novas histórias. Criando novas histórias. Então, por isso muito que eu falo bacana. Que nós não vendemos brick, vendemos histórias. E tem várias. Tem uma história fantástica da minha esposa, que aí tem no nosso sítio tem uma igreja que foi construída lá, e tem uma história. Minha esposa ela é médica, ela teve um diagnóstico de uma doença autoimune,
e deram 90% de óbito, 6 meses de vida. E a história é fantástica, mas assim, fica para um outro momento. Né? E só para finalizar, na palestra que eu comentei dessa emissora que eu fiz, o último slide eu me apresentava novamente. Eu me apresentava como Antônio Carlos, psicanalista, neurocientista e contador de histórias. Eu acho e eu quis colocar dessa forma nessa emissora, porque a emissora ela faz o trabalho daquele senhor que, quando não tinha energia elétrica, sentava na frente da casa, os outros ficavam em volta e ele ficava contando os causos. Né? Legal. Carlos, onde as pessoas encontram você, seu trabalho, o Estúdio Morandinho? Legal. O meu trabalho está bastante relacionado ao Estúdio Morandinho, então quem entrar lá no Instagram da Estúdio Morandinho, que é @Estúdio Morandinho com S, vai ter bastante vídeos, vai me ver lá, né? O meu Instagram pessoal não tem quase nada, Tem umas poesias lá, não tem Não, eu sou bem ausente. Meu Instagram é @carvalhointel. Eu falo que eu gosto muito do acaso. Eu gosto daquela frase que as cartas chegam aos seus remetentes. Eu acredito que aquilo que a gente está falando hoje aqui vai chegar em alguém e no momento certo, para a pessoa certa e na hora certa. Então, eu acredito que as cartas chegam aos seus remetentes. Em algum momento, eu gosto muito disso um até breve, e não um tchau. Em algum momento, eu acho que as nossas histórias vão se encontrar novamente, seja numa entrevista, seja num podcast, seja num bar, acho que o acaso não existe. Eu acho que nada acontece por acaso. Legal. E Jung fala que os inconscientes se comunicam. Eu acho que tem tudo a ver isso aí. Maravilha. É isso aí. Carlos, obrigado pela conversa, pelo papo, foi bem profundo. Falamos de bastante coisa e eu tenho certeza que a galera que está assistindo curtiu bastante e curtiu as tuas histórias também. Legal. Muito obrigado. Fico feliz. Gente, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar like nesse episódio. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, deixe nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de responder. Você encontra a gente no YouTube, no Spotify e em todos os canais sociais, @VérticeCast. Você também encontra @LiveEmCasa em todas as redes sociais, um lugar onde você pode encontrar todo tipo de material de acabamento para a tua obra, para a tua reforma. E se você for de Brasília, você encontra uma Só Reparos também aqui no CIA, Asa Norte, Asa Sul, e a gente tem unidades da Só Reparos Conceito em Unai, Formosa e Pós. Então a gente te espera em um dos nossos lugares favoritos do mundo. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.